Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Connosco temos a presença habitual, Mary Poppins. Hello! Olá! Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. E primos, no episódio de hoje, nós vamos debater o facto de Portugal ser nomeado como o melhor dos piores no que toca à literacia financeira na Europa. Para isso temos aqui a Mary, presença habitual, investidora experiente e que nos vai ajudar a fazer aqui um apanhado. Porque é que será que Portugal consegue pela primeira vez ficar em último no ranking? Olha, eu não sei se é a primeira vez ou não, e pronto, estes dados foram agora divulgados, são do Banco Central Europeu, são dados de 2020, um inquérito que foi realizado em todos os países da União Europeia. No nosso caso, 25% dos portugueses que participaram neste estudo responderam corretamente a pelo menos 3 das 5 perguntas que lhes foram colocadas. Pronto, as perguntas eram, nós não conseguimos encontrá-las, mas eram do âmbito da diversificação do risco, inflação, aritmética simples e juros compostos. Exatamente. É assim, eu para ser sincera, se hoje tivesse de responder a isto, provavelmente acertava às 5. Mas se me perguntasses há 5 2 anos... anos atrás, ou 2 anos, ou 3. Exatamente. Se calhar eu acertava as da aritmética e dos juros compostos, porque é matemática e é só fazer contas, mas não sei se estaria preparada para responder a perguntas de diversificação de risco, de investimentos e isso tudo, porque lá está, não é algo que esteja presente na nossa cultura. Certo, mas há aqui um facto que é muito interessante, que analisando a notícia, porque é que será que países como a Alemanha, a Holanda e a Finlândia conseguem então ficar no topo, ok, e dar as respostas corretas, e Portugal, Chipre e Itália, consumidores intensivos de comida, não conseguem acertar. Prioridades. Não conseguem acertar estas perguntas. Por acaso, eu fiquei um bocado surpreendida, ou seja, eu sei que nunca estaríamos no topo, mas também não acreditaria que fôssemos os últimos. Mas também porque, o que acontece? Imagina, eu tenho uma página de finanças e nessa página eu só sigo páginas de finanças e sigo, já não sei, tipo 500 ou 600 páginas só a falar do mesmo. E cada vez mais, também em português, vão surgindo mais páginas a falar disto. E tu começas a ver, tipo, agora toda a gente fala disto, agora... Mas não, tu estás a olhar para uma fatia muito reduzida da população. Acontece é que tu segues esse tipo de conteúdo. Não é representativo da sociedade no geral. E isto aqui prova isso. Sim, até porque, por norma, existe aquela expressão que é o que tu focas expande, ou onde tu focas expande, e se nós formos a fazer um apanhado, realmente pegando aqui há 3 ou 4 anos atrás, o foco principal, o meu pelo menos, era a televisão, não é? Então eu ia focar o quê? Estava a dar lá aquela cena do Big Brother, estava a dar aquela... Tudo o que tem a ver com reality shows, a gente olhava para aquilo e ficava a olhar, novelas e tudo mais, e na verdade o que é que se aprende na televisão que seja útil? Pode ser entretenimento e tudo mais, mas o que é que se aprende que seja útil hoje em dia, tirando um ou outro tema mais profundo, que seja vantajoso para nós, não é? Para o dia a dia. É um bocado... Sim. Eu acho que tem de partir de nós termos o interesse e ir procurar a informação, porque se esperarmos que ela nos chegue, não é? Pelos meios habituais, lá está, a televisão,
as redes sociais ou o que seja, não vamos chegar lá. Ou seja, mesmo isto de seguir páginas de finanças, lá está, tu primeiro tiveste de seguir uma e depois, ou com base na tua pesquisa, depois vão-te sendo sugeridas. Mas pronto, e depois é normal que à medida que depois segues uma, duas, três, vão-te começar a aparecer sugestões para outras. Mas isso é Exato. porque tu já tomaste a iniciativa de procurar, porque senão não te vai aparecer isso. Pois, mas a questão é que eu também gostava de tentar perceber onde é que eles foram, onde é que eles realizaram essa pesquisa, entendes? Ou seja, Portugal não é muito grande, mas tem zonas que são mais desenvolvidas do que outras, não é? Ainda há zonas em Portugal que não têm acesso a saneamento básico. Então, será que eles foram colocar essas questões mais nessas zonas rurais, com menos acesso? Será que eles foram para as grandes cidades? Se calhar é algo também que seria Mas interessante isso é tentar. assim, quando os estudos são sérios e bem feitos, tem de fazer a pergunta a uma percentagem da população que seja representativa e que possam depois, com um intervalo de segurança, dizerem que aquilo realmente é expandindo para a população inteira, seria mais ou menos a mesma coisa, com um intervalo de segurança de 5% ou uma coisa assim. Por Pois, isso, mas parte do princípio que isto tenha sido bem feito. claro, mas isto é a mesma coisa quando existem aqueles estudos, tipo, para perceberem qual é que foi o canal que foi líder de audiências Uhum. no dia, isso tudo. Não são realizadas 100.000 chamadas, são Não. realizadas tipo 15 chamadas ou 20 chamadas e as pessoas Não, também não pode ser 15 nem 20, lá está. Há um valor, tu sabes qual é que é o número, só quantas pessoas é que existem, e tens de calcular qual é que é o valor, a quantas pessoas é que tens de perguntar para os teus resultados serem válidos. Pois, ou seja, é algo. Mas É por como um nas lado, sondagens, não é? exato, mas por um Agora lado nas sondagens, nós deixa-nos estamos. a nós, tipo, aqui, género, mas será que realmente nós somos assim tão fracos? Será que nem responder uma pergunta em condições sabemos, embora tenhamos acertado 25% das perguntas, não é? Não, 25% dos portugueses É tenham que responderam acertado, a três, pelo menos a três das cinco perguntas. Mas ou é seja, assim, lá está. E agora já começas a ver páginas em português com 20 mil, 30 mil seguidores, por isso já realmente está a aumentar esta procura pelo conhecimento. E eu tenho o exemplo aqui, não é? No meu trabalho, eu trabalho aqui há 6 ou 7 anos e este mês, pela primeira vez, surgiu o tema dos investimentos e começámos a falar disto também abertamente. Por isso, estamos a ir aos pouquinhos. Eu acho que se fizerem esta análise daqui a 10 anos, se calhar estamos noutra posição. certo, mas para isso acontecer, alguma coisa tem que ser feita, não é? Para mudar esta curva negativa. Digamos, nós estamos a tentar, dentro daquilo que nós fazemos diariamente, mas eu acho que de alguma forma tem que existir alguma iniciativa por parte governamental, não é? Por parte de entidades privadas, de entidades reguladoras, como é o caso da CMVM e tudo mais, tipo, tem que tentar mudar isto, não é? Fazer alguma cena, não é que eles tenham a responsabilidade, mas eu acho que de qualquer das formas, quantas mais pessoas estiverem dentro da bolsa, e nós vemos isso olhando para os Estados Unidos, onde 75% da população investe, vemos isso em países de língua portuguesa, como é o caso do Brasil, que tem crescido bastante e que, consequentemente, as pessoas têm tido mais ou maior noção do que é que se está a passar no mundo e, de certa forma, proteger a própria carteira das oscilações, não é? Porque o Brasil tem uma taxa de juros muito alta e a inflação lá, então, nem se fala, estamos a falar da inflação de 2 dígitos, e que são cada vez mais brasileiros que tentam, de certa forma, se proteger através da diversificação cambial, através da exposição ao exterior, e acho que isso pode também e deve acontecer aqui em Portugal, de nos protegermos, e quanto mais conhecimento nós tivermos, que venha ele pelas nossas páginas, venha ele na escola, venha ele na televisão, já que agora estamos a fazer uma revolução industrial dentro da televisão escolar, não é? Que por lá os professores a dançar e a cantar para os alunos do primeiro ano, porque não, já que estamos a passar para a televisão, tentar fazer alguma coisa diferente e inovadora nesse sentido.
Sim, nós tivemos aqui um episódio em que falámos só das coisas que nós gostaríamos de ter aprendido na escola. E isto é exatamente uma delas. E na altura nós falámos disso, não é? Eu posso ser engenheira e a minha amiga ser arquiteta ou ser médica ou ser canalizadora, mas todos vamos ter de lidar com dinheiro, independentemente da profissão ou do estilo de vida que escolhermos. Isso é ponto assente. E é algo que passa ao lado e pronto, e lá está. Ou aprendes porque tens a sorte de ter alguém no teu contexto diário que o sabe e que partilha contigo, ou ouves em qualquer lado e vais pesquisar mais, ou então vives na ignorância como eu vivi até 2019, depois acordas para o mundo e ficas tipo, uou, o que é isto? Pois, mas então o que é que os primos podem fazer lá em casa? Eu estava aqui a pensar, entretanto estava aqui a refletir um bocado, o que é que os primos podem fazer lá em casa neste momento para, eu acho que isto, um pequeno movimento, um pequeno passo de cada um de nós, não é? Tipo, a partilha de informação, que se partir de cada um de nós a nível individual, uma pessoa chega juntas faz duas já faz 4, e o que é que eles podem... Exatamente, o que é que eles podem fazer, digamos assim, para tentar mudar isto? Eu estou aqui a pensar a oferta, digamos assim, de jogos de literacia financeira, não é? Como eu aprendi bastante com o jogo do Monopoly, né? Tentar perceber como é que aquilo funciona. Há jogos muito parecidos. O teu amigo Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, tem um jogo também muito engraçado, que é o Cash Flow, e dá para jogar online também. E é grátis, sim. Há uma versão paga que é super cara, que eu já fui ver e procurei, tem na Amazon, mas é tipo 100 euros ou 150 euros. Isso é o jogo original, Certo, o jogo de tabuleiro, mas há uma versão online, só implica criar uma conta, ok, recebem uns e-mails, mas podem logo subscrever, não é? Pronto, e temos acesso e por acaso é muito giro. Aquilo é um género de um monopólio, mas em vez de só poderes comprar casas, podes comprar fazer investimentos ações, depois podes vender ações, depois de repente passas numa casa e dizem, ups, tiveste um filho, por isso as tuas despesas aumentam não sei quanto. Pois é giro e acaba por... Eu acho que se nós conseguirmos criar aqui uma rede no sentido de partilha de informação, como tu fizeste na fábrica, alguém veio falar contigo e tu disseste, olha, eu invisto e faço isso. Eu acho que se partir de cada um de nós, que as pessoas que nos ouvem aqui no podcast, de chegar a casa, nem toda a gente nos quer ouvir, mas se calhar há uma pessoa naqueles 10 que vai querer. Então pode não parecer, mas as outras vão ser impactadas depois pelo resultado. Acho que seria a minha sugestão. Eu acho até que às vezes nós achamos que estamos sozinhos, não é? E tipo, porque isto é um tabu e não se fala abertamente, e nós achamos que estamos sozinhos e que investimos e que depois só temos uma comunidade virtual, ok, e pessoas que conhecemos e que vamos conhecendo na internet que partilham os mesmos gostos, lá está, porque a partir do momento em que segues depois aparecem as sugestões dos outros todos e guardas aquilo para ti, não partilhas com as pessoas na tua vida, mas depois, se por algum motivo surge a oportunidade e falas disso, até descobres que o teu melhor amigo também investe e é mais uma pessoa com quem podes conversar sobre estas coisas. Ou então não investe, mas ao ouvir-te falar disso vai ficar super interessado e querer aprender mais. Sim, assim, eu tenho feito isso aqui um bocado em Paris também, dentro do ciclo de pessoas com quem eu convivo, dentro dos hotéis, funcionários de hotéis, muitas vezes aqui a realidade que eles têm é realmente o investimento imobiliário. Eles falam aqui tipo de 4% como se fosse 4%, tipo, a inflação aqui está quase em 3%, então cuidado. É só para não perder dinheiro, não é? Exato, mas para eles o imobiliário está 4% limpos, então é tipo fantástico. 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 É bom, não é? Faça aquilo que eles conhecem, não é? Mas acho que depois, com a partilha de informação e tudo mais, as pessoas têm acontecido de terem perguntado mais, querem começar a investir. Por norma, o que acontece é que eles querem começar a investir logo pelo que é o mais difícil, não é? Criptomoedas, falas em investimento,
criptomoedas, Bitcoin. Hã? Comprar Bitcoin. e vender. Comprar e O vender. meu amigo ganhar muito dinheiro, Bitcoin. Robôs, muito bom. Mas é uma das cenas que acontece. Mas acho que a chamada de atenção no podcast de hoje para os primos é realmente vão perceber a notícia que apareceu há pouco tempo e que está a ser partilhada por todos os pontos, por isso é que nós também estamos a comentar a mesma. Percebam a notícia, percebam a gravidade da mesma, porque nós não estamos em últimos em consumo de açúcar, nós estamos em últimos porque não sabemos fazer contas, não é? Eu acho que é isto, é uma chapada na cara, tipo, vocês não sabem fazer contas, não é? Nem contas de somar, nem contas de subtrair, nem contas de multiplicar, nem sequer percebem que diversificação não é colocar tudo no mesmo cesto, mas é colocar em cestos diferentes, tipo... É que isso até é português, não é? Ou seja, também isto pode ser uma chamada de atenção para as professoras portuguesas. Eu quero espetar a faca. Porque tu agora achas que és francês? Não, tu és o primo da França, mas continuas a ser português. Não estou a falar da professora de português. Se calhar as pessoas não entenderam aqui bem a palavra diversificação. Sim, é que entre ler e interpretar também é diferente, não é? Pois, se calhar temos de passar para aulas mais práticas, não é, seus professores? Estou a brincar também. Se tiver aqui algum professor a ouvir, não levem a peito, é só mesmo maneira de nós chamarmos a atenção que se calhar há aqui alguma coisa que também pode ser feita. E mesmo por sendo professores, eu acho que cada vez mais... Também não acho, lá está, isto aqui não pode partir, não pode, nem vai partir dos professores, porque infelizmente também os professores têm mesmo que eles não concordem, eles são obrigados a seguir o programa, não é? Ou seja, é o que é, as regras vêm de cima, e agora estou a ler um livro que eu não me lembro qual é que é o nome, mas depois eu digo. Basicamente o que ele diz acho que é Think Again. Ou seja, para não assumirmos como verdade tudo aquilo que nos é dito como regra, não é? Sim. E pensar sempre em se aquilo é mesmo assim como nos disseram. E uma das coisas que ele fala é precisamente isso, é que os manuais escolares demoram muito tempo a serem atualizados. A ciência evolui, tudo evolui, descobrimos coisas novas, tipo, mesmo na parte da história, que achávamos que era de uma maneira e afinal é de outra, e daí dos estudos científicos, dos artigos científicos, até chegar aos manuais do primeiro, do segundo, do terceiro ano, passam-se anos, e estás ali a repetir verdades que já não são verdades, que já não estão atuais. Naquela altura são verdades absolutas. Exatamente. Porque demora um bocadinho a passar, não é? A chegar ao ponto em que realmente a informação é passada. Eu ando a ler agora o livro Como Impressionar Pessoas em 90 Segundos, e lá nesse livro ele fala um bocado sobre a escola, sobre o método, tipo, nós temos as apresentações orais, não é? Tipo, íamos para o quadro, e que na verdade ninguém nos está a ouvir. A verdade seja uma, ninguém nos está a ouvir, tirando a professora, porque tem que nos dar uma nota, os restos dos alunos, ninguém está a ouvir. E ele fala um bocado sobre isso, sobre que nós trazemos esse ensinamento do passado e que na hora, quando vamos tentar conquistar alguém, que muitas vezes é um pitch de 90 segundos, não é? Apresentamos a tua ideia em 90 segundos, nós gaguejamos e não sabemos o que é que vamos dizer e a maneira que nos vamos colocar e como é que nos vamos posicionar. E então esse livro também tem-me ensinado bastante, quer em nível dos olhos, trabalhar com os olhos, quer em nível de trabalhar com os ombros em função dos olhos. Então é muito, muito, muito interessante e permite-me estar atualizado, porque tinha uma ideia completamente errada, digamos assim, do que era conquistar pessoas, porque hoje em dia se eu fizesse essa técnica do passado... Então dá-nos aí umas dicas. Tipo, um ponto muito simples que ele lá fala, por exemplo, ser espelho da pessoa que está à tua frente, ok? Se tu estiveres à minha frente relaxado, eu tenho que estar relaxado contigo, ok? Pronto, número 1. Depois os olhos, se tu olhares, se estiveres a olhar para baixo, eu tenho que olhar para baixo. Porquê? Porque se estiver a olhar muito direto para ti, tu podes sentir
ofendida, tu podes te sentir intimidada. Depois, ele fala muito de zonas de segurança. Ou seja, imagina que eu estou a andar na tua direção. Dentro de um raio, tu não te sentes ameaçado. Não é? Mas depois ele divide aquilo ainda em 4 zonas. Tens um raio normal, depois tem um raio de proximidade, um raio de muito próximo e a zona de perigo. E vai para o raio que te parta. É, exatamente. E o raio que te parta é a zona de muito perigo. Não é? Porque quando eu já estou, tipo, imagina que eu estou a menos de 1 metro de ti, então tu já tipo, o que é que este gajo quer? Eu não conheço lado nenhum. E uma das cenas que fizeram foi pegar nesse tal jornalista e meteram-no em diversas cidades. Ok? Meteram em Nova Iorque, porque não, ele começou numa cidade tipo pequenita e então o New York Times mandou um texto a dizer assim: isso é muito fácil conquistar aqui. Anda até Nova Iorque, tu vais ver como é que as pessoas são. E ele foi e voltou então 90 segundos. Depois eles iam entrevistar a pessoa com quem ele teve. Eles disseram, vocês deram-se bem com ele? Disse, ele não parecia mau, parecia amigável. E depois entrevistaram uma mulher que ali é super apressada, uma mulher de negócios super apressada, telemóvel na mão, saco, mochilas, tipo aquela gente que ninguém quer, que diz, não me incomodes. E eles foi falar com ela e também em 90 segundos parecia que já se conheciam há muito. E ele perguntaram então, mas como é que você se sentiu? Ele disse, ele simplesmente aproximou-se numa pergunta muito educada, que não me parecia ser ofensiva, simplesmente a questão é que era o que é que você mudava aqui no país, uma cena assim, ou como é que você vê as pessoas, tipo, é uma questão super simples e um dos pontos que ele diz é, tenta perceber realmente o tipo de cidade onde estás, ou o tipo, o tal que cenas, tu da empresa onde vais, não é? Porque já podes colocar uma questão que tenha a ver e que a pessoa queira responder, não é? Que a pessoa queira responder. A cena é essa, tentar puxar que alguém te queira responder. Porque, olá, chegar e dizer-te, olha, o que é que tu achas daquele dos cavalos? Eu quero lá saber dos cavalos. Exato. Entendes? Tipo, quando é que se planta batatas? O que é que achas? Exato. Será que este portão fica bem de ver? Sei lá, se fica... Não. Ou dá assim uma resposta. Mas foi interessante e eu ainda estou no início do livro, já vou em 6 capítulos, mas aquilo ainda são 32. Mas é muito, muito, muito interessante nessa vertente tentar perceber, e acho que isso trazido agora para o presente, não é? Aplicando na verdade, tentando perceber que isto leva a literacia financeira, isto leva a desenvolvimento pessoal, a negócios, a empreendedorismo, e acho que cada vez mais nos vamos apostar, e é uma recomendação, apostar na leitura, livros alternativos, fugir daquilo que são os livros básicos, dos livros normais, ditos normais, se aprende na escola, e tentar procurar uns livros que sejam diferentes. Esta é a minha recomendação, sinceramente, para ver se Sim, como é que... Os livros eu acho que são uma fonte mesmo do melhor que temos para combater isto, não é? Porque há para todos os gostos e depois, lá está, também me acontece, e já me fizeram essa pergunta, que é depois de ler tantos livros de finanças, ou ligados a esta área, não é cansativo, não é estar a ouvir a mesma coisa. Não, opá, quando tu gostas de um tema, imagina, eu posso estar aqui a conversar contigo sobre finanças e algo que nos interessa, e depois vou conversar com o meu colega e a conversa é diferente. E eu acho que no caso dos livros também é assim. Tu, apesar de poder ser o mesmo tema, tu estás a ouvir a perspectiva de pessoas diferentes. Sim. E, ok, há coisas que podem ser iguais, mas desde que haja uma coisinha, uma frasezinha, um capítulo no livro que te faça pensar de uma forma diferente ou que te acrescente conhecimento que tu não tinhas, eu acho que o livro já valeu a pena. Sim, nesse ponto sim, é por isso que não é à toa que tu lês quase 80 livros por ano, não é? Então... Mas sim, acredito... E inacreditavelmente há sempre mais livros para ler. Nunca tenho problemas de acabar com eles. Sim, felizmente nós temos, não falta... A cena é que existe tanta informação e tópicos diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementam, não é? Porque tu começas a estudar... vamos imaginar que tu começas a estudar ciência. A seguir tens o quê? Atenta. Neurociência, a seguir entra desenvolvimento do mundo, entra aquilo, entra energia cibernética, entra tudo. E mesmo nas finanças, não é? Tens a parte emocional, que também entra, depois tens os livros mais técnicos, tens aqueles mais focados no estilo de vida, ou seja, há de tudo. Sim, então acho que a recomendação para hoje é, primos,
comecem a ler, leiam muito, questionem a verdade, acho que isto é importante, questionem a verdade, aquilo que é certo, mas uma coisa que é certa é que vocês não podem deixar de investir na GoParity. Eu até ia acrescentar uma coisa, que é, se vocês nos estão a ouvir, é porque provavelmente já seriam dos que responderiam a 3 das 5 perguntas corretamente. Porque eu acho que eram mesmo perguntas super básicas que alguém que esteja a ouvir um podcast de finanças pessoais, de certeza que já se cruzou com esta informação. Por isso eu acho que o nosso papel é agora partilharmos com as pessoas que achamos que ainda não Que iriam sabem ou que responder ainda não conhecem. erradamente. Exatamente, ou seja, o trabalho de casa de hoje é mandar este episódio, o vosso episódio favorito ou de outro podcast qualquer, não importa, de finanças pessoais e que esteja ligado a esta parte toda da literacia financeira, mandar isso para 10 alguém amigos. que você... Exatamente. 10 10 amigos e amigos mandem... não é azar a vida toda. Exato, e mandam um chuveiro para nós. Mandam lá o ícone do chuveiro para nós, a dizer que mandaram. Ou então partilham nos stories e identificam a malta. Que é mais Não simples quebram assim. a corrente, quebra-se a corrente e dá azar. E ficam 10 anos com os dentes caídos. 10 anos em último lugar no ranking europeu, que é uma tristeza. E isso quer dizer que alguém vai ter que continuar a pagar churrascos aos outros. Exatamente. E vamos falar da GoParity. Como é que estão os teus investimentos? Ora, relativamente aos meus investimentos, eu investi num dos últimos projetos deles, está bem? Do Descarbonizar a Colômbia. Entretanto, eles têm outros novos projetos, tem um que é a Mão Amiga, que tem a ver com a... Eu até achei muito interessante esse da Mão Esse Amiga. é giro, é muito giro, sim. E ainda por cima é financiada pela União Europeia, então é interessante. Tem a ver, neste caso, o desenvolvimento de uma mão para pessoas com mobilidade reduzida nas mãos, com problemas nas mãos. E isso acontece muito aqui, principalmente nos problemas dos tendões. Não é de agora, porque a minha irmã sofre disso, a minha mãe sofre disso. Isso quer dizer que eu posso precisar de uma mão amiga no futuro. Então, tipo, se calhar, mas é uma realidade, não é? Pode ser uma coisa que passe de geração em geração. Mas está aqui um projeto muito engraçado e que, ao mesmo tempo, é um investimento para 12 meses e que permite receber já os pagamentos dos juros logo no primeiro mês, ok? Mas tem um período de carência de 11 meses, ou seja, durante o primeiro mês, aliás, durante os primeiros 10 meses, nós estamos, os primeiros 11 meses, nós estamos a receber só juros e no 12º mês nós vamos receber juros e amortização de capital. Mas é interessante, dá 4,5%, então isto para os franceses é muito interessante, dá mais que a casa. E não tem de compor autocolismos. Exatamente, é automático, então. E depois também tem aqui outros projetos que até são interessantes em termos de rentabilidade, como é o caso do Quénia, descarbonizar o Quénia. Eu investi nesse. Investiste, ele que dá 6% ao ano, durante 5 anos. Depois tem um outro que é da comunidade de energia. Eu achei giro, mas é não muito sei. interessante esse. Achei giro, no entanto, não é projeto para mim. Porque só paga de meio ano. Tu gostas de dinheirinho aqui na conta todos os meses? Eu gosto. Primos, atenção, em termos matemáticos é exatamente igual. Isto é só o psicológico a dizer que estamos a ver ali o dinheirinho aqui na conta e salve bem. Exatamente. Mas eu até uso mais por um sentido, tipo, como ele cai várias vezes. Consegues reinvestir logo noutros. Consigo reinvestir logo no outro. É a mesma cena que, por exemplo, eu estive a pensar nisso entre os projetos que são retenção na fonte, automaticamente, e os projetos em que tu fazes, então, depois no final do ano, o IRS. Para mim, em termos matemáticos, é muito mais rentável, tipo, só entregar o valor no final do ano. Exatamente. Porque eu, em vez de estar a fazer 7% sobre... Juros, exatamente. É que juros que tu recebas em janeiro, tu só tens de devolver em maio ou junho do ano seguinte. Exatamente, tipo, estás a mamar um ano e meio. Portanto, ficas um ano e meio com o dinheiro do teu lado a trabalhar para ti. Eu também prefiro, ou seja, há muitas pessoas que excluem logo os países
não Portugal, por Pois. causa disso, porque não Tudo querem o ter resto. o trabalho do IRS, não é? Mas é assim, o trabalho do IRS é tipo 2 minutos a preencher uma linha Ou por entregares uma cada contabilista. país. Ou isso. Ou pagar Olha, se calhar o dinheiro que ganhas, não é? Com o dinheiro a trabalhar para ti, dá para pagar a contabilista disso. Mas pronto, ok. Eu acredito que se for um projeto tipo a 7%, tu ganhas isso tipo muito rapidamente, que eu vejo, tu fazes uma simulação de 400 euros a 7%, tu vais logo tirar ali quase 60 euros, uma cena assim. Sim. Tipo, Sim, eu também prefiro isso. Se tiver duas alternativas, eu prefiro que não fazer a retenção na fonte e entregar só passado um ano ou passado um ano e tal, ou mesmo que seja Pois. passado só uns meses. Mas agora, isto pode não parecer, mas eu vou dar agora aqui uma aula tipo de matemática empresarial. Imagina o seguinte, como é que funciona tipo as cadeias de restauração, não de restauração, mas de comércio, tipo de retalho? Elas pagam o produto a 60 dias ou a 90 dias, ok? Ou seja, eles já têm aqui um timing de 90 dias, o cliente paga na hora, e eles pegam nesse dinheiro, investem esse dinheiro, tipo, durante 3 meses estão ali a gerar juros que podem ser grande coisa, mas que é juros suficientes para pagar depois a dívida. E Tipo, recebem o IVA e só entregam o IVA em dezembro, certo? exatamente, tipo, há várias coisas, tipo, tu podes ter o IVA trimestral também, ou mensal, Ok. depende de como fizeres, mas independentemente de tudo, o facto de só pagar, passar 3 meses, quer dizer que tu tens 3 meses que estás a mamar com juros, não é? Tipo, essa matemática, por isso é que tu percebes que há gente que ganha dinheiro a potes, tu não sabes como, que parece que de um dia para o outro estava cada vez mais rico, e a verdade é esta, tipo, é só um simples passo que mudou. Aqui, olha, o simples facto de decidir abdicar do contabilista, digamos assim, não quero retenção na fonte, já não me chateio, ou então no próximo ano, tipo, isso pode custar, no longo prazo, se for muito dinheiro investido, milhões de euros, ou milhares de euros, falamos assim. Sim, sem dúvida. Oh, E estamos não a dar é, aqui. e se dissesse assim, aí dá gana trabalho, não dá. Não. Eu tenho no blog, tenho o exemplo da minha declaração de IRS 2020, este ano em maio vou fazer outra vez 2021, aquilo é uma linha por país, valor bruto que recebeste, tá, pronto, é isso. E ainda por cima, estas plataformas, que é o caso da GoPer, da Giro e tudo mais, já te entregam uma folha que vem lá tudo, tipo, Sim, tudo direitinho, certo. Então, mas pronto, olha, não nos vamos alongar. Primos, este foi o episódio de hoje. Não deixem de subscrever o podcast nas principais plataformas. Não deixem de cumprir o desafio que foi lançado aqui hoje. Vocês têm que mandar este episódio ou algum equivalente para 10 amigos. Se não mandarem, durante 10 anos vamos cair os dentes de vocês e das galinhas lá de casa. E veem isto, vamos mudar aqui este ranking e para ver se daqui a 2 anos, se eles voltarem a fazer esse estudo, se conseguimos ao menos pôr Portugal aí no 4º lugar, ao lado, atrás da Alemanha, da Holanda, da Finlândia e depois Portugal. Não, tipo, não ficava mal, ficava bem na fotografia. Ficava bem. Mas em último lugar podem deixar os italianos. Exato. Ninguém tem um primo de Itália, não. Primos, beijos e abraços, vemos no próximo episódio e tchau, Mary, adeus. Adeus.